Aoba, meus catequizandos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Catequista Conversa. E hoje eu trago aqui de novo meu amigo Marcelo, católico e nerd. Como é que você tá, cara? Ô, Joe, tô bom, graças a Deus. Saudações aí a você, a rapaziada que tá assistindo. Deus abençoe a todo mundo. Pô, bom demais ter você de volta e cresceu bem, hein? Da última vez que você veio aqui, cara. Nossa, pô, parabéns aí, maravilhoso o conteúdo que você tem feito. Só tende a crescer Valeu. ainda mais, cara. Desde da outra vez que você veio aqui, eu já tinha falado, tem que falar de novo que você é um dos caras que eu mais gosto de seguir aqui. Eu gosto demais dos seus vídeos, cara. E hoje o Marcelo tá voltando aqui pra gente fazer uma parte 2 de um papo que a gente já teve com o Neiva, que é basicamente a gente conversar aqui sobre personagens da cultura pop que falta só uma catequese, uma unidade de catequese para ele ser santo. As virtudes já estão todas ali, tá apontando pro lugar certo, só faltava alguém chegar e falar: "Cara, aceita Jesus?" Pronto, céu, altar, as imagens feitas, processo de canonização tudo encaminhado. Essa é a ideia. E já começando aqui, você quer iniciar ou eu inicio? Quer Ah, fazer pode três? iniciar, mano. Pode Eu ficar à vontade, inicio? vou deixar você fazer as honras. Beleza, vou começar então. Eu escolhi três personagens de coisas que eu consumi recentemente, né? E aí o primeiro, a primeira, né, na verdade, é a Invisiva. Acho que esse é o nome que ficou na legenda. O nome no original é Invisigal, do Dispatch. Chegou a jogar Dispatch? Putz, não cheguei a jogar, mano. Foi pra qual plataforma que chegou? Pra tudo, pra tudo. Aham. Cara, Dispatch, ele é um jogo que ele tava concorrendo agora semana passada no Game Awards, né? Ele é um Mas jogo. infelizmente o Expedition ganhou tudo. Não, ali e não tinha Levou tudo. nem competição, né? Não, ali não tinha. Ainda mais Tem que eu acho até que o ele Kojima. tava concorrendo na categoria de indie. Pô, se o Expedition tá Nossa, concorrendo na categoria melhor jogo, não tinha tem nem. jeito. Os caras foram lá só pra passear. Mas jogaço, recomendo muito aqui pra todo mundo. E eu vou, como é um jogo extremamente recente e é um jogo 100% focado em história, eu vou dar um pouquinho de spoiler aqui, mas não vou falar muito para não estragar, caso alguém queira. Então, assim, se você odeia qualquer tipo de spoiler, vai ter que pular para frente. Mas eu prometo que, caso você queira ficar, eu não vou estragar o jogo para ninguém, vai ser uns spoilers leves. Vai E, falar pra instigar a jogar, né? exatamente. E isso é uma coisa que é legal o que eu vou falar, porque por conta da natureza desse jogo, talvez alguém que esteja assistindo agora vai discordar totalmente de eu ter escolhido essa personagem. Ah, agora eu Porque, fiquei interessado. deixa eu te explicar, como se for que você não conhece. O que é o Dispatch? Dispatch é. Sabe esses jogos de escolha? Esses jogos. Uhum. Ah, não, boto fé. Que isso. Então, a história Eu depende amo. totalmente das escolhas que você faz ao longo dela. Fraga. Então, assim, a Invisiva ser uma personagem que eu falo, nossa, existem muitas virtudes ali, é muito relacionado à maneira que eu joguei o jogo. Porque tem gente. Eu sei que um dos finais do jogo, ela basicamente vai pro lado sombrio. Então ela é totalmente o oposto Boto fé. de um santo. Né? Então, mas qual que é o. Deixa eu agora fazer uma geral sobre o jogo. Qual que é a proposta de Dispatch? É um mundo onde existem super-heróis e eles trabalham em agências, né? E nessas agências tem pessoas que trabalham ali organizando os turnos de herói. Então, tipo, o cara tem ali a equipe dele, chega, alguém liga lá, como se estivesse ligando pra polícia, ele fala, ó, fulano vai lá, Beltrano vai lá e vai organizando pros heróis irem fazendo ali o trabalho e salvando as pessoas. E você tá na pele de um desses caras que organiza isso. Ele é um cara que ele era um herói muito grande, né, o Mecha Man, que ele não tem poderes, mas ele tinha uma roupa, tipo uma roupa do um Mecha, né, por isso que ele é o Mecha Man, um Aham. Mecha Suit ali, e ele se inicia o jogo com você perdendo essa roupa, e como é uma roupa extremamente cara, o cara já torrou todo o dinheiro que ele tinha, ele não consegue refazer essa roupa e aparece essa oportunidade numa empresa para ele trabalhar como um dispatcher, que é essa pessoa que manda os super-heróis, e aí é nessa que você começa a trabalhar, e ele entra nessa empresa trabalhando como um cara que tá num programa de reabilitação de vilões. Então a sua equipe de heróis que você manda são todos vilões que estão em reabilitação. E entre eles tá essa invisível. Por isso que eu falei que é tão dependente das suas escolhas, porque o fato dela se reabilitar ou não reabilitar é 100% dependente de como você Depende. trata ela. Né? E é por isso que o fato de eu ter dito que tem a possibilidade dela ir pro lado negro
não é um spoiler grande, porque fica muito claro desde o começo do jogo, que, principalmente com ela, né, que é acho que é a vilã ali que é mais dado atenção, fica muito claro que assim, é você quem vai ditar o rumo dessa personagem, sabe, com as coisas que você fizer. E aí, indo pra ela, pra personagem em si, né, ela é uma menina que tem poderes de ficar invisível. E ela tem asma, o problema dela causa alguns problemas respiratórios, e ela é basicamente esse o background. Ela era uma vilã, foi presa por furtos e coisas do tipo, e agora tá ali tentando, só que ela, no quadro de heróis ali, ela é quem tá mais embaixo, ela é a última. Né? Tanto que o início do jogo, um dos grandes dilemas é que você vai ter que demitir alguém do grupo, e no início do dia, a personagem, o herói ali que tá mais baixo no ranking, que com certeza vai ser demitida, é ela. Ela é a principal escolha para ser demitida, né? Uhum. E isso não é uma escolha. A ideia é que no final desse primeiro dia ela não fique no limbo ali, e aí fica a escolha entre dois, porque desenrola também outra coisa da história, qual desses dois você vai escolher. Mas só para estabelecer que ela é, daquele pessoal que tá ali, ela é quem tá indo pior no momento que inicia o jogo. E é por isso que eu gostei tanto dela, né? Porque eu olhei pra ela e falei, caramba, mano, essa menina tem que ser salva. Porque ela parece assim, ela é extremamente irritada, extremamente puta, brigando com tudo. Só que você vê nela que, no fundo, ela quer ajudar. No fundo, ela quer fazer o bem. Tem Ela uma só sementinha tem uma ali, né, velho? sementinha ali. Só que Bota fé. ela nunca teve alguém que incentivasse ela a isso. Ela nunca teve alguém que conseguisse apontar ela pro caminho certo. Né? E por isso que o seu personagem entra muito. Por isso que eu gostei tanto dela. Porque eu falei, caramba, de todos esses personagens que você interage o jogo inteiro, ela pra mim é quem mais estava precisando do protagonista ali, precisando de alguém pra coordenar ela. Né? E foi por isso que eu gostei tanto dessa personagem. Ela é uma das opções de romance do jogo, né? E aí nas minhas caixinhas lá, quando eu falei que tava jogando, o pessoal falou: Nossa, você tinha que ter namorado ela é a melhor opção de romance, né? Tanto que no fim do jogo ele sempre mostra a sua decisão e qual que foi a decisão média das outras pessoas que jogaram. E ela é a personagem favorita de romance de todas as pessoas que jogaram. A maioria das pessoas que jogou teve romance com ela. Só que desde o começo eu fiquei muito sem entender essa, porque eu falei, caramba, mano, ela não precisa de um namorado. Eu Ela precisa preciso de de um ajuda. mentor, ela precisa de ajuda. E Todo mundo só quer uma namoradinha, mano. exatamente, né? O homem moderno tem esse problema, né? Ele tá viciado em querer Verdade. uma namoradinha. E eu falei, cara, ela não precisa de um namorado, ela precisa de alguém ali pra apontar ela pro caminho certo. E aí, agora eu não vou entrar em muitos spoilers, mas é muito sobre essa jornada que ela teve que fez eu falar, caramba, cara, essa personagem ela tem muitas virtudes, porque conforme você vai ajudando ela, você vai vendo o tanto que ela tá disposta a ajudar os outros, o tanto que ela quer ajudar os outros, e me fez trazer muito essa reflexão pra mim, assim, do tanto que a gente é um pouco ela às vezes, de tipo, até tem boa vontade, mas se não tiver alguém guiando pro lado certo, se não tiver alguém apontando o caminho pra gente, a gente vai dar de cara com a parede, sabe? E aí eu me via muito nela, muito nessa jornada que a gente tem que ter rumo à santidade, que não basta só a gente querer, não basta só a gente ter aquela sementinha ali. A gente precisa de alguém guiando a gente, né? Então todo momento desse jogo eu ficava pensando e falei, caramba, cara, ela é muito essa história do pecador arrependido e que precisa, né, de Cristo. A gente não consegue nada se a gente não tiver Cristo ali do nosso lado e apontando e falando, não, faz assim. E aí quando se Cristo não faz isso, né? Se a gente, ou a gente melhor, se a gente não escuta Cristo fazendo isso, aí a coisa desenrola e essa dualidade que essa personagem traz e a forma como desenrolou no meu gameplay, eu ficava toda hora assim. Foi a primeira personagem, assim, quando eu chamei você, eu já tinha. Te falei, nossa, tem que pensar em mais dois, que o primeiro tem que ser invisível. Essa aqui é Tem que abrir com ela, não tem tem que jeito. abrir com ela. Bota o pé. Ô, mano, inclusive, cara, como que pode, mano? Você acabou de me fazer riscar um nome aqui, que eu vou falar outro por causa dessa personagem que tu disse, mano. Ô, Sem louco. brava. Eu lembrei muito, porque você falou, na hora que você falou jogo de escolha, cara, já me veio na cabeça Life is Strange, mano. Sem brava. E Esse é bom, antes, esse é bom. eu ia colocar a Max, que é a protagonista desse jogo, bota fé. Uhum. Só que eu fiquei receoso exatamente por esse motivo que você disse, né? Que querendo ou não, ela vai seguir os passos que você fosse seguir no jogo. Claro, você tem a Sim. base ali e tal, mas ela vai seguir o caminho que você quiser, mesmo que o final seja mais ou menos parecido ali, tá ligado?
E eu acho que ela é exatamente isso. A Max, ela é aquela personagem que você enxerga que ela é uma pessoa muito boa, muito boa. Life is Strange é o seguinte, é um jogozinho que você segue uma drama de jovem universitário, né? Só nisso aí já tem tudo pra dar errado, tá ligado? Você tá Duas coisas que tem muito potencial de dar errado: jovem e universitário. jovem e universitário, mano. Aí disso aí já vai destrinchando pra um tanto de coisa ruim, tá ligado? Mas aí é muito zica. Primeiro que esse jogo ele é lindo. Ele é muito Sim. bom. Eu tenho a platina dele. Não é uma conquista muito grande, não. É uma das platinas mais fáceis do mundo dos jogos. Mas aí você tá na pele dela. Ela é uma garota que estuda nessa universidade. Essa universidade é numa cidade que ela morava antes. Então o que que acontece? Ela volta para essa cidade, reencontra algumas pessoas, e ela descobre que ela tem o poder de voltar no tempo, né? De viajar no tempo, mas nesse jogo ela só volta. Nesse jogo ela só volta no tempo. Ela descobre isso quando ela vê uma garota sendo assassinada. Quando essa garota é assassinada, ela descobre o poder, ela volta antes do assassinato dessa garota e impede. Depois ela descobre que essa garota é amiga de infância dela, porque ela morava nessa cidade e tal. E meu irmão, é o jogo que eu particularmente, eu chorei igual um menino pequeno, velho. Eu chorei igual um menino pequeno. No jogo, inclusive, ele tem um dramazinho com uma personagem secundária que envolve religião, né? Também é data para tirar coisas sensacionais, porque ela era uma garota que era cristã, que ela decidiu um dia aproveitar o que os outros aproveitavam, tá ligado? Uhum. Então, um dia ela recebeu um convite para ir na festa, ela foi drogada, e aí aconteceu algumas coisas com ela que eu não posso falar, que senão eu vou dar spoiler, é um spoiler grandioso. Eu não posso nem citar o que é, Botafé. E acontece várias dessas coisas e essa menina ela tenta em si mesma, Botafé. Essa parte ela é incrível, hein? Porque o jogo ele é em múltipla escolha. Então, a Max que vai ajudar essa menina. Só que, putz, a menina ela vai se jogar ali do prédio, mas você pode voltar no tempo. Se você fizer alguma coisa de errado, mas nesse momento a Max não pode usar, porque ela tá passando mal. Então, qualquer escolha que você fizer ali É pode acarretar definitiva, para a né? morte. Exatamente, a menina vai morrer, não tem jeito. Cara, Isso, isso é muito bom porque o jogo ele vai meio que tirando as consequências, entre aspas, por conta dessa natureza do poder dela, né? De, tipo, fez um erro? Volta e tenta de novo, né? Isso no psicológico da personagem. aham, Né? Esse poder de voltar no tempo, ele traz muito isso, de tipo, você pode tentar até dar certo. E aí ele te joga nessa situação assim que não, chega é nessa o que parte, você você escolheu, levanta acabou. da cadeira. Você fica 5 minutos encarando as escolhas assim, velho, porque tá na conta da menina. Mas agora falando um pouquinho da Max, a Max ela é uma pessoa que ela é muito. Ela é uma universitária tranquila, ela é aquela sua amiga que sempre ficou mais no cantinho da sala, desenhando, né? Eu sempre fui o aluno mais estranho da sala. Então eu me assemelho muito à Max, né? Então, a Max, ela é uma pessoa muito virtuosa, né? Ela é uma pessoa forte, ela tem um senso de justiça muito bom, sabe? No caso da temperança, não consigo imaginar muito, mas ela é uma pessoa muito boa. Eu fiquei receoso de colocar ela, porque dependendo do que você fizer, ela vai fazer coisas que é contra a nossa fé, por exemplo. No Sim. fim, existe a escolha de ela ficar, namorar com a Chloe, por exemplo, tá ligado? Eu não Uhum. escolhi isso, eu descobri que tinha isso, ó, depois de muito tempo, que eu fui ver gameplay dos outros chorando no final, bota fé. Mas aí, cara, na hora que você me falou, eu pensei na Max. Por quê? Porque Life is Strange é meu jogo favorito. Bota fé. Ela é uma personagem que eu tenho grande carinho. Eu estudo, cara. Quando eu tô escrevendo roteiro aqui pra Catholic Net, quando eu tô estudando teologia, eu coloco a soundtrack desse jogo É pra muito tocar, porque boa, né? ela é É muito muito boa, boa. cara. Você tá doido. O 2 lançou há pouco tempo, eu não vi gameplay. Queria ter visto, mas não vou ver, porque eu quero jogar quando eu comprar o console e o PC. Então eu nem quis pegar spoiler, tá ligado? Mas essa é a definição de personagem que eu tenho certeza que se tivesse uma boa catequese, se assistisse os vídeos do Catequista Joe, se assistisse o Santa Carona, e de vez em quando visse o Catholic Nerd, mano, certeza absoluta, ela estaria Tava no ali. rumo à santidade. Sem dúvida, mano, sem dúvida. Pô, é muito legal isso da gente ter começado com esses jogos de multiplayer, porque é aquilo que eu falei no começo, né? Talvez quem esteja assistindo isso tenha falado, nossa, nada a ver, porque tomou um rumo completamente diferente. Então é muito baseado naquilo que a gente é e que a gente escolhe
pra personagem, mas é aquilo. As decisões que a gente pode fazer no jogo, aquilo ali tá dentro do coração dela, né? Aquela escolha por Sim. aquilo. Então, mesmo que alguém tenha escolhido um caminho ruim, o potencial pro bem tava ali o tempo todo. É. É A e é B, né? Querendo ou não, você tem a escolha que ela tem a potencial de escolher entre essas duas, né? No coração dela tem as duas. Sim. Pô, mas é uma escolha muito boa. Pô, Life is Strange, jogaço, jogaço. Jogaço. Quem não jogou, fica aí a recomendação. Eu, inclusive, tô com os planos de jogar o 2. Eu joguei o O 2 primeiro eu não, o capítulo 2 eu não do. joguei. O 2 eu não joguei. Nossa, cara, o 2 ele parece. Eu joguei só o primeiro capítulo, que o primeiro capítulo dos antigos eles são de graça, né? Uhum. Cara, pelo primeiro capítulo, eu prefiro Life is Strange 2, que eu acho ele mais forte, ele tem um tema mais forte, porque é família, né? Então são dois irmãos, um mais velho que tem que cuidar de um mais novo, porque eles não têm mais onde ir. Isso aí, e agora quem tem poderes é o irmão mais novo e você controla o mais velho. Então, tipo assim, antes você tinha o poder, agora você tem que cuidar de uma criança Que que tem o tem poder, poder, mano. pô. A Muito premissa é zica, muito boa. zica. A premissa é Uhum. boa. Agora, eu falei que ia ficar nessa de coisas que eu consumi recentemente. E acabou de terminar, né, a última temporada de Boku no Hero, My Hero Academia. Você acompanhava, tava assistindo? Não, eu assisti só os primeiros capítulos há muito tempo, porque eu parei de assistir anime faz muito tempo que eu parei de assistir anime. O último que eu assisti foi Cowboy Bebop, inclusive. Faz pouco tempo, mas é porque eu tava tentando retornar e eu também quase não terminei Cowboy Bebop, mas My Hero Academia eu não cheguei a assistir muito, O não. My Hero Academia eu não assisti essa temporada nova, porque eu li o mangá e tal. Então, assim, eu falei que eu consumi recentemente, mas a verdade é que eu tô vendo muita coisa sobre, porque é aquilo, né? Como eu vejo uma coisa ou outra nas minhas redes sociais sobre anime, agora que ele tá terminando, 90% da minha For You é só falando sobre esses episódios finais, né? Aham. Mas eu li lá na época que saiu o final do mangá, acho que tem o que, uns 2, 3 anos, se eu não tô enganado, é mais ou menos por aí que acabou. Porque eu acompanhava o anime, e aí, eventualmente, eu passei pro mangá, terminei o mangá, e depois o anime foi ficando pra trás. Um dia eu vou voltar pra assistir, porque realmente é muito bom. Mas, vindo pro porquê que eu escolhi o All Might. É o segundo de herói, eu não tinha parado pra pensar que eu trouxe dois essa coisa assim, desse gênero de Verdade, eu super-herói, percebi isso. mas eu não tinha, não tinha me tocado. O terceiro não é. Mas, enfim, por que que eu peguei o All Might? Porque se a Invisível era aquilo ali do potencial pro bem, da sementinha pro bem que tá ali, daquela pessoa que se guiada pode ir, o All Might já é o outro extremo dessa ponta, da pessoa que já tá pronta. Ele já é o santo. Entendeu? Ele já é o Padre Pio levitano. Aham. Falando aqui, caso alguém não conheça, né, o My Hero Academia. Também um mundo onde pessoas nascem com superpoder. E o protagonista não é o All Might, o protagonista é um menino chamado Midoriya, que ele não tem poderes. Mas ele é um menino que o sonho dele é ser super-herói. E a sina dele muda, né? A história dele muda quando ele conhece o All Might. O All Might, ele é o maior herói do Japão. Ele é o maior herói da Terra, na verdade, assim, por muito tempo. Então ele é um cara que tá há anos e anos como o herói número um, como aquele ícone, assim, da sociedade. E o All Might encontra ele num momento de heroísmo do Midoriya, que mesmo sem poderes, faz um ato ali para tentar salvar a vida de outra pessoa. E o All Might fala pra ele: olha, agora então você vai ser o meu sucessor. O All Might, ele tá perdendo os seus poderes. O All Might tá fraco, ele não consegue mais lutar da maneira que lutava antigamente. E o All Might, ele é o portador de um poder que chama One for All. O que é o One for All? É um poder que ele pode ser passado de um pro outro e vai ficando mais forte cada vez que ele é passado para a próxima pessoa. Então o All Might traz o Midoriya pra perto, treina o Midoriya para que ele aguente a força do One for All, e aí ele passa esse poder pro Midoriya. Então ele tem muito esse papel do mentor, né, daquele que vai guiar
o Midoriya, e aí ele recebe esse poder, e aí a partir disso vai desenrolando toda a história ali, né, com o Midoriya como protagonista. Mas por que, que o All Might ele é um personagem que me atrai tanto? Porque ele é genuinamente bom. Ele é o cara que quer fazer o bem e que coloca o bem dos outros muito acima do bem dele. Ele tá passando o poder dele pra frente não porque ele tá cansado de ser herói, não porque ele. É porque ele vê que ele não tá mais dando conta. Ele fala, alguém vai conseguir usar isso melhor que eu. Né? Ele, por conta da última luta que ele teve com o grande vilão do anime, ele perdeu metade dos órgãos internos dele, então ele tá assim nas últimas mesmo, sabe? E ele passa esse poder pra frente também nesse ato de altruísmo, de assim, alguém vai conseguir fazer isso melhor do que eu faço agora. E ele é genuinamente bom, cara. O lema dele é. Tipo, fiquem tranquilos porque eu tô aqui. Ele é o cara que chega pra resolver a situação e se coloca ali pra resolver e pra ser o herói. E ele, assim como o Midoriya, era uma pessoa que não tinha poderes. Então, desde antes dele ser super poderoso, ele já era essa pessoa boa, altruísta, que queria ajudar os outros e que queria ser um herói. E aí o poder que ele ganha só amplifica isso nele. Sabe, Boto fé. o poder que ele ganha coloca isso, eleva isso à décima potência. Ele pega toda aquela bondade que ele tem, todo aquele altruísmo que ele tem, toda aquela vontade de ajudar, toda aquela vontade de se doar pelo outro e dá um meio para que ele consiga fazer isso no mundo inteiro de forma extremamente eficaz, sabe? E é por isso que eu gosto tanto dele, é por isso que foi um personagem que eu trouxe, porque essa ideia, assim, de que a gente às vezes tem uma ideia meio errada de que o santo ele ganha esse poder de Deus e por isso ele é muito bom, sabe? Ele ganha essa bênção de Deus e por isso ele é muito bom. E muitas vezes é o caminho inverso, né? O santo é aquele que se coloca aos pés de Deus, aquele que reconhece a sua miséria, se coloca aos pés de Deus e a partir dessa humildade, a partir dessa vida de entrega a Deus, Deus vai dando as bênçãos, né? Então, assim, não é que Padre Pio tinha uma relação muito boa com Deus porque ele levitava. Ele levitava porque ele tinha uma relação boa com Deus, sabe? A ordem dos Uhum. fatores aqui é extremamente importante. Então, primeiro vem o altruísmo, primeiro vem a bondade, primeiro vem essa vontade de ajudar, essa vontade de servir o próximo, e por conta disso, ele ganha o poder e o meio para conseguir fazer isso, sabe? Então, por isso que eu pensei no All Might. Boto fé. Cara, eu achei muito legal por duas coisas. O All Might, o All Might ele é um personagem incrível, tá ligado? A comunidade toda dos animes ama ele, ele é É, é, sensacional. é muito louco, assim, o My Hero Academia é um anime que não é tão gostado fora do fandom. Tem muita gente que. Galera que não assiste My Hero Academia. Ele é aquele que tá bem no 8 ou 80, de tipo, quem assiste gosta muito, quem não assiste normalmente não gosta. Não é que não se importa, ela odeia My Hero Academia. Dito isso, Verdade. todo mundo ama All Might. Ele é aquele personagem que não tem como você não gostar, tá ligado? É tipo, por exemplo, o que a gente tem com o Thorfinn, imagino. Que o Thorfinn, por exemplo, às vezes você nunca assistiu Vinland Saga, mas você vê um edit do Thorfinn e você fala, ele é o cara. Aquele Eu não mano, ele é o assisti cara, Vinland Saga, eu tá gosto muito do ligado? Thor. Tá vendo? Inclusive, recomendação, cara. Mas o que que Sim, não, acontece? Achei eu legal. sei que eu tô perdendo, eu sei que eu tô perdendo. Vou pegar pra ver ainda. Não, eu também, eu assisti só uma temporada também. Eu assisti também, eu tava nesse tempo de papo assistir anime e acabou que eu não terminei a segunda temporada. Mas o All Might, ele é muito interessante. Eu queria pegar um de anime também, então eu resgatei lá os Shikamaru de Naruto, que agora eu substituí ele pela Max de Life is Strange. De Naruto, eu fiquei pensando em dois, que no caso seria o Shikamaru e o Rock Lee, né? Então, no caso, para uma pessoa que não assiste My Hero Academia, para uma pessoa que não conhece o All Might, que é bem difícil, tá ligado? Mas conhece às vezes a franquia Naruto, o Rock Lee ele é muito parecido com o All Might, né? Por exemplo, Sim, o Guy, então, por exemplo, que são personagens genuinamente bons, né? Que querem fazer o bem acima de tudo. O Rock Lee mesmo, ele não tem chakra, né? Então se assemelha também com o Midoriya nisso, mas ele tem aquela semente do bem. E a segunda coisa é que os Santos, cara, todos eles, eu gosto de falar que todos eles são flores, mas eles cheiram de maneira diferente, né? É um sim. cheiro bom, mas eles cheiram de maneira diferente. Eu tenho os meus dois grandes santos de devoção, é São Bento e Santo Agostinho.
no início de suas vidas, eles têm uma divergência, né? Entre eles, não, eles seguem caminhos muito diferentes. Então, São Bento, ele já é retratado desde a infância como uma pessoa que já era direcionada a Deus, sabe? Muito da Uhum. sua família também, né? São Gregório Magno, quando ele vai escrever sobre São Bento, se eu não me engano, ele fala que desde a infância era Bento de nome e Bento de vida, tá ligado? Isso é muito legal. Já Santo Agostinho, coitado. Foi 30 anos ali. 30 anos até ele ajoelhar no jardim e começar a chorar, filho. Você tá doido. E Santo Agostinho me pega mais por causa disso, né? Então, isso é muito bonito, né? Então, ao mesmo tempo que você tem um santo que ele já é direcionado para o bem, que no caso seria o. Aí, a gente já falou dos dois, que no caso seria, por exemplo, o All Might e o Thorfinn. Que o Thorfinn ele cresce, ele segue por um caminho totalmente diferente, Botafé. O All Might ele já Uhum. tem aquela. Ele já é virado para o bem, né? Isso é muito interessante. E que os Santos também são assim, né? Eles são todos Sim. flores, mas eles cheiram de maneira diferente. Isso deixa tudo mais bonito ainda, cara. Sim, é que aquilo. É justamente por isso que a igreja canoniza as pessoas, por isso que a igreja coloca isso pra ser exemplo. E é aquilo, se você olha pra história de São Bento e acha que aquilo não combina com você, e você correria o risco, se todo santo fosse igual a São Bento, correria o risco da pessoa que tem uma história parecida com a de Santo Agostinho achar que ela não podia ser santa. Verdade. Entendeu? A pessoa que tem uma história igual a do Santo Expedito achar que ela não podia ser santa. Por isso que é tão importante, né, esse aspecto pedagógico, esse aspecto de ensino que a igreja dá para os santos. Porque é você olhando para a história deles e falando, pô, parece comigo. Se ele conseguiu, eu também consigo, sabe? Sempre me perguntam por que que a igreja canoniza os santos. É muito importante a gente deixar claro que não é porque a igreja canonizou que ele é santo, né? Então, a gente só reafirma, né? A gente fala, ó, aquele Ela só cara ali, ó. reconhece, né? Que cara ali é zica, ó. Tá vendo aquele mano ali na varanda da janela de São Pedro? Olha lá a fotinha dele. Aquele mano ali é santo. Você aí, neguinho, você pode ser santo também, tá ligado? Então isso é muito importante deixar claro, porque é aquilo, né? Bento XVI, ele falou que existem santos que a gente não conhece, por exemplo, né? Muitos, com certeza, né? Muitos santos. Às vezes a gente, no meu caso, não. Eu não cheguei no meu conhecimento, mas eu já ouvi muitas histórias de pessoas que me contaram que conheceram pessoas que já faleceram. Tipo assim, nível de santidade da pessoa é exorbitante, tá ligado? Não, pô, eu Falta conheço, só eu pedir. conheço algumas pessoas, assim, que faleceram que eu tenho certeza, assim, absoluta que tá no céu, cara. Então, no Então, céu. assim, é É. santo, é santo. E para essas pessoas aí, pedir intercessão, fi, tá ligado? Todo santo, um dia, não foi proclamado, bota fé. Então, tipo assim, pedindo, então, você tem certeza que a pessoa tá lá? Pá. Eu vi os arautos do evangelho um dia, eu tava ouvindo o Salve Maria, né? E eles estavam falando um pouco dos santos e falaram do fundador deles, né? Eles deixaram bem claro, falou, não, uai, mas como assim ele ainda não é santo? Mas um dia vai ser, porque eles têm certeza da santidade do Uhum. fundador deles. Eles pedem intercessão, está certíssimo. Bota fé. Tem certeza que o cara tá lá no céu intercedendo? Pede intercessão, cara, tá ligado? É isso mesmo. E se Bota fé. por algum motivo você tiver errado, no pior dos cenários, se você tiver errado e a pessoa ou não tá lá, ou tá no purgatório e tal, Deus no fim tá ouvindo ainda, então a oração Verdade. ainda vale. Deus. Então, tipo assim, não tem Não tem caminho ruim, erro. bota fé. Não tem erro, não tem erro. Mas, vamos passar pro próximo agora? Vamos pro próximo. Vamos. Cara, esse meu agora, ele, primeiramente, ele vai ser um pouco polêmico, né? Que é o Kratos, né? Que é o Kratos, o matador de deuses, né, mano? Olha, tem duas formas de você olhar. A forma muito errada de tipo, você não pode trazer para aqui um personagem que quer matar deuses, ou olhar pelo lado de que ele tá matando deuses pagãos. Então ele Verdade. automaticamente é cristão. Exato. Ou é um 8, ou é um 80. Ele é um matador de deuses com D minúscula, né? Isso é muito importante a gente colocar. Mas o que que acontece, cara? Eu joguei God of War. A maior parte dos brasileiros aqui que jogaram God of War jogou mais novo, né? Por volta de 8 anos, 7, 10. Por quê?
E a idade que o pessoal teve PlayStation 2, né? Nossa, eu joguei Eu um também pouquinho mais tive. velho. Você jogou um pouquinho mais velho, eu É também, porque, mano. é porque é que eu tô já com a idade mais avançada, já tô cheio de cabelo branco. Então, eu joguei. Ó, eu fui jogar God of War ali pelos meus 15, 16 anos. Ah, eu também, por aí. Mas o meu foi um motivo um pouco diferente, porque eu tinha o PlayStation 2, a minha mãe trabalhava no centro e ela que comprava os meus jogos, porque ela morava ali, ela trabalhava lá do Oiapoque, que o pessoal aqui de Minas vai saber que é tipo um shopping popular, que tudo é muito barato e muito Uhum. falsificado. Então era muito mais fácil Nossa, na comprar época do tudo Play ali de 2 a PlayStation 2. pirataria comia solta, né? Comia solta, mano. Não, até hoje eu tenho um pendrive lotado de jogo aqui que já era, mano. É isso aí mesmo, tá ligado? Diferença é que agora mudou. Agora não é mais CD. Mas eu Vai sinto baixando falta ali. de CD, viu? Não vou mentir, eu sinto falta, mano. Ó. Mas aí eu não joguei o God of War porque minha mãe comprava os meus jogos. Então, tipo assim, a minha mãe chegava na banca, ela via um homem semi-nu de tanguinha, com facas ensanguentadas olhando para um templo, ela não ia comprar isso pro filho dela, logicamente, né? Aí, cara, o meu primeiro contato com God of War foi no PlayStation 3, que eu sempre gostei de ver canal que falava sobre jogos. Então, eu sempre assisti muito o BRKS Edu, assisti muito Fiaspo, a Sopra Fritas, a Sopra, a Sopra Fitas. E aí eu sempre ouvi eles falando muito bem de God of War, e aí eu tava na PS Plus no meu PlayStation 3, eu falei, cara, eu vou baixar essa versão remaster. Me apaixonei pelo jogo. O jogo é sensacional, um hack and slash maravilhoso, a história é sensacional. A primeira parte de God of War é uma das melhores maneiras de você introduzir o cara naquele jogo, naquela mecânica e com aquele personagem. Eu achei aquilo sensacional. E por que que eu dei uma ênfase eu nem falei a idade que eu joguei por volta da mesma idade que você, por volta dos meus 14 para 15, 12, por aí, não me lembro muito bem. Eu lembro que foi mais ou menos na época da pandemia, assim, que eu joguei pela primeira vez. E por que que eu Nossa, dei essa 14 anos na ênfase? pandemia, meu Deus do céu, eu tô muito velho. Tô te falando. Na época eu era um terror. Eu era terror na internet, mano. Você tá doido. Aí, cara, eu até perdi um pouco o que eu tava falando aqui. Deu um flashback aqui na minha cabeça, mano. Aí, por que que eu dei essa ênfase? Eu joguei um pouquinho mais velho, com um pouquinho mais de responsabilidade, e não consegui enxergar um pouquinho mais além do que é o Kratos, tá ligado? Porque o Kratos, primeiro que ele já é um homem muito devoto, tá ligado? Eu gosto de dizer que o Kratos ele tem uma das melhores histórias que o entretenimento já criou, tá ligado? Ele é um personagem que a história dele é extremamente linear. A história de God of War ela não tem quase nenhum erro. Tem um errozinho ali no jogo, mas é questão de mecânica, é questão pouca de continuidade. Mas o Kratos, ele tem uma infância, ele tem uma vida adulta e ele continua na vida adulta, que o filho da mãe não envelheceu, não sei por quê, tá ligado? Que é só guerra, coitado. Você fala, putz, mano, é muito triste. Igual, a gente tem que enxergar onde que ele viveu, que é na Grécia Antiga, e os deuses dali existem de verdade. Ele era um capitão espartano que um dia, quando estava perdendo uma batalha, fez uma jura com Ares, onde ele ganhou as Blades of Chaos, matou o inimigo dele. Depois, como ele jurou a vida dele a Ares, Ares quis tornar ele um guerreiro perfeito. Então, o que que Ares fez? Um dia mandou o Kratos ir atacar a vila, uma vila qualquer, e Ares escondeu a família do Kratos lá dentro. Kratos, sem querer, mata a família dele. Depois a É uma família coisa dele bem tragédia grega isso, né? demais, cara, demais. Aí depois olha que coisa horrível, que coisa tenebrosa. A gente às vezes vê e não percebe. Mas aí depois as cinzas da família, da mulher e da filha do Kratos ficaram na pele dele durante toda a vida. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Então imagina como é que não é E a ao cabeça mesmo desses tempo é meninos. uma metáfora muito boa pro pecado, né? Uhum, Que pra concupiscência, né? No sentido de que a gente vai carregar isso a vida inteira, né? Não o pecado em si, mas a concupiscência, essa inclinação pro mal, essa inclinação pro pecado. A gente nasce com verdade. o pecado original, e por mais que a gente seja batizado, por mais que o Kratos tenha se arrependido de ter matado a mulher e deixado de seguir os deuses, aquilo ali tá na pele dele pra sempre pra lembrar disso.
E não tem como tirar, né? É aquilo, quando a gente comete um pecado mortal e depois se arrepende, dá vontade de pegar uma esponja e esfregar na pele até se sentir limpo. Mas você não se sente limpo, você se sente imundo, tá ligado? Uhum. Aquele erro tá contigo ali até a tua consciência decidir que vai esquecer. Bota fé? Então aí é uma ótima metáfora que, inclusive, eu nunca tinha percebido. Legal pra caraca. Mas aí o Kratos, principalmente depois da morte da família dele, ele vai progredindo como pessoa, né? Porque o God of War 1, ele tem uma diferença muito grande do God of War 2. Porque o Kratos que se inicia no God of War 1 é diferente do Kratos que se inicia no God of War 2, né? Que o God of War se preocupa em transformar o Kratos em um humano, o 2 em uma máquina, né? Em uma máquina de vingança. Então você tem o Kratos que ele busca a redenção a todo tempo, porque ele está sendo assolado por pesadelos, ele não aguenta isso, ele quer a todo tempo, ele tem ódio da própria pele, porque a mulher e a filha dele estão ali, e ele busca a redenção dos deuses a todo custo, até fazer trabalho sujo para eles. Ele tem a sua vingança, derrota Ares e mesmo assim não consegue, depois ele vai, acontece as coisas, Zeus trai ele, e eles vai destruindo o Olimpo inteiro. Mas eu acho que o ponto principal aqui, o Kratos que eu gostaria de abordar, seria o Kratos 2018, Sim, tá acho que é ali ligado? que a gente começa a ter a história de um santo. É ali que a gente começa, tá ligado? Porque, tipo assim, sabe quando você descobre que seu pai teve passado e você fala, mano, minha mãe nerfou meu pai, tá ligado? É tipo isso com o Kratos, Botafé, é tipo isso. Então, mano, enquanto eu tava pensando no Kratos, eu já pensei em um roteiro, meu irmão. Imagina, Kratos tem uma aula de catequese, descobre Jesus, ele fala, garoto, vamos para a Judéia. Aí eles seguem de Midgard, seguem de Midgard lá até Israel, acabando com o possesso, destruindo heresias, mano. E no final ele tromba com Jesus e converte. Mas infelizmente a Sony não vai fazer isso, porque eles não gostam de dinheiro, tá ligado, mano? Porque eles não gostam de dinheiro. Então, tipo assim, o Kratos, você percebe uma grande diferença. Que no God of War 3, ali sim, você está concretizado uma máquina. O Kratos é um monstro. Você tem o jeito que ele mata os deuses, o porquê que ele mata os deuses, o que que ele sacrifica. Tem uma cena Não, no God tanto que of o. War 3 que tem a Pandora, né? Ele tá todo tempo cuidando da Pandora, tá todo tempo ali cuidando dela, que ele precisa dela, ele cria um certo carinho, porque ele começa a enxergar a filha dele nela. Ele sacrifica ela na primeira oportunidade para ter a sua vingança, tá ligado? Você percebe o quão desumano esse cara se tornou. Então, no God of E War é 1, o ápice dessa vingança dele, porque literalmente, assim, no fim do jogo, não sobrou nada do que se vingar. não sobrou nada, tá ligado? Tanto que o Kratos, ele acaba a vingança dele, ele finca a Blades of Olympus na barriga dele, tá ligado? Então, o Kratos, o mesmo Kratos, que no final do God of War 1, ele diz que não tem esperança e se joga do precipício, é o mesmo que acaba com a sua própria vida no final do God of War 3, tá ligado? Ali é o mesmo Kratos com o mesmo sentimento. E aí ele sobrevive e vai pro 4. Aí você vê, porque o 4 é muito bom por causa disso, né? Os caras tiveram a coragem de mudar a mecânica e o Kratos agora ele tem mais voz. Então, tipo assim, é legal você ver ele conversando com o Atreus, tá ligado? Então, tipo assim, você percebe a grandíssima diferença do Kratos do God of War 3 e do God of War 2018, tá Sim. ligado? Isso é incrível, o tanto que ele cresceu nas suas virtudes, bota fé. E você pensa, putz, mano, a gente já consegue pegar essa mesma história do Kratos, essa mesma história, sem mudar nada, exceto mudando apenas o contexto colocando num contexto cristão, ele já virou um santo, tá ligado? Sim. Ele já virou um bispo, praticamente. Cara, eu gosto muito que o Kratos no God of War 2018, ele é meio que. Sabe aquela história que às vezes é bom chegar no fundo do poço porque não dá pra descer mais? Eu Sim, acho que o verdade. God of War 2018 é muito a representação disso. O 3 é ele chegando no fundo do poço. Né? Talvez ele tivesse achado que o fundo do poço era o God of War 1. E aí ele descobriu um alçapão, que é onde ele vai pro God of War Ele 3. cai, cai, cai. Cai muito. E depois de tudo que ele faz, de toda a chacina, de toda a vingança, de toda a morte sem sentido, de tudo que. Toda a desgraça que ele traz pro mundo, ele vê que aquilo ali, nada daquilo ali serviu pra preencher aquele vazio que ele tinha de ter perdido a família. Aquele vazio que ele tinha das mortes que ele tinha causado. Pelo contrário, só aumentou. É muito aquilo assim de procurar Deus no lugar errado. Exato.
sabe? Então ele faz isso e chega a um momento que ele tem que colocar um basta nisso, que ele tem que cortar e falar, eu tenho que mudar a minha atitude. Porque enquanto eu continuar tratando a violência que eu recebo, devolvendo ela com mais violência, eu vou ficar nesse ciclo infinito de violência. Né? E aí tem muita gente que não gosta desses novos por conta disso, e pra mim é por isso que eles são tão bons. Verdade. É Que por é isso. justamente esse amadurecimento do personagem. Pô, a gente já tinha tido o quê? 6 jogos. Você pega os 3, e tem os 2 de PSP e o Ascension. 6 jogos desse Kratos que é só violência e morte e destruição. E é muito divertido, muito legal, jogos bons de jogar. Muito divertido. Mas como arco de personagem, tinha que chegar um momento que ele tinha que amadurecer. Né? E aí, como história, por isso que a história é tão boa desses novos, porque é justamente ele saindo disso e falando: se eu quero parar de sentir, se eu quero parar de ser assombrado pelo meu passado, eu tenho que parar de viver meu presente da forma que eu vivia no passado. E aí ele começa a fazer isso a partir da família nova que ele constrói tudo, até chegar ali no God of War Ragnarok e parar e começar a ser reconhecido não como o deus da guerra, mas como o deus da esperança. Eu acho isso, assim, Isso é muito muito legal, velho. legal, cara. É muito legal, muito legal. Então, cara, falta pouco, porque ali no God of War Ragnarok, o Kratos já tem as virtudes cardeais, já tem uma teologal, né? Falta só a Sim. fé e a caridade. Falta Né? só. Se pá, a caridade ele até tem. Bota ver. E é muito, muito boa como isso vai se construindo na relação dele com Atreus também, né? Isso é verdade. Como ele vai espelhando no filho para que o filho não se torne, não cometa os mesmos erros que ele cometeu. É realmente aquilo que eu falei de quebrar o ciclo, né? Aham. Inclusive, uma crítica aí à comunidade de God of War, principalmente a rapaziada que fala que o Kratos ele amoleceu por causa disso. E na moral, se a Santa Mônica decidisse lançar um jogo como todos os outros God of War, ninguém ia gostar. Sim. Ninguém ia gostar. Porque ia ficar paia, bota fé. Ia ficar Ninguém ia estar repetitivo em fazendo questão de aquilo. história, repetitivo em questão de gameplay também, em todos os aspectos. Exato. Então, tipo assim, mesmo assim, olha pra você ver o respeito que os caras tiveram. Porque mesmo assim, você vê o Kratos mais calmo, mas quando ele ativa o Rage of Spartan, que ele fica todo cheio de fogo, ele dá aquele grito e fala, uou, peraí, este é o Isso, homem. e isso é outro aspecto muito bom, que assim, toda aquela capacidade pro mal, aquele potencial de fazer coisa ruim ainda tá ali dentro. Toda aquela Verdade. raiva, todo aquele ódio ainda tá ali dentro. É que agora ele tá escolhendo esconder. Agora ele tá tomando rédea da própria vida e falando: eu não vou despejar isso de volta no mundo. Só quando for Ué. necessário pra. Né? Tem que ser. Isso é mostrado muito na parte que ele volta pra cabana pra buscar Blades of Chaos, né? Nossa, essa Que cena ele é muito legal. pega, aí começa a tocar a música dos primeiros God of War, e a Athena aparece atrás dele, falando que ele sempre vai ser um destruidor, que ele nunca vai conseguir se esconder, mas aí Kratos fala que agora ele não é o cachorrinho dela e não sei o que. Nossa, Não, essa cena é muito, muito louca que ele fala, né? boa, mano. Ela fala: você é um monstro. Aí ele fala: mas eu não sou mais o seu monstro. Nossa, É, isso é muito bom, cara. E isso como arco de meu Deus, cara, personagem, muito bom, isso que eu velho. falei assim do potencial pro mal tá ali, ele consegue fazer todas aquelas atrocidades. Ele ainda é aquele cara. Assim como a gente ainda tem a concupiscência, assim como a gente ainda tem a inclinação pro mal, assim como a gente ainda quer pecar, mas se a gente tá buscando a santidade, cada vez menos a gente vai cair nisso. Cada vez menos a gente vai deixar de ser um monstro a serviço do pecado para ser um monstro a serviço de Deus. Entendeu? Aham, verdade. Se for pra destruir, que seja pra destruir heresia, né, mano? Exatamente. Tá ligado, né, mano? Então, Pô, tipo assim, cara, acho que a gente. ótima escolha, ótima escolha. Muito. Opa, Tá me ouvindo voltou, agora? voltou, voltou. Hum. Pô, então, vindo pro meu último aqui, né? Também uma outra coisa que eu tô consumindo recentemente, mas também não é a forma recente. Que acabou de sair, acabou de estrear a segunda temporada de Percy Jackson. Mas eu não tô assistindo a segunda temporada de Percy Jackson porque, sendo bem sincero, eu não terminei nem a primeira dessa série nova. Aham. Não me pegou muito, mas eu era muito fã dos livros, né? Eu li ali na minha adolescência, né? O Percy Jackson, ele saiu, eu fui acompanhando eles ali mais ou menos ali nos meus 14 anos, tal, que eu
peguei tudo em idade muito boa pra essas séries, assim, infanto-juvenil de livro, né? E aí eu peguei ali, eu lembro que eu, putz, devorei os livros. E recentemente eu peguei agora justamente esse que tá sendo a segunda temporada, que é o Mar de Monstros. E aí eu tava pensando muito no Percy Jackson como personagem, como ele traz algumas virtudes muito legais, principalmente a virtude da humildade, né? Porque o Percy Jackson ele traz aquele padrão que você espera de virtudes de um protagonista, né? Então assim, ele é bondoso, ele é o cara que quer ajudar os outros, ele é o cara que ajuda os amigos. Então assim, é aquele padrão assim que você espera de um protagonista dessas séries infanto-juvenis, né? Trazendo um pouquinho aqui, caso alguém não conheça, um pouquinho do mundo de Percy Jackson. O mundo de Percy Jackson é o mundo dos deuses gregos. Ainda tá ali coladinho com Ainda God of estamos War, né? no God of War. Estamos seguindo no tema aqui. Ele é um mundo, só que se passa nos dias de hoje, então os deuses ali do Olimpo nunca deixaram de comandar, eles comandam até hoje, e até hoje eles fazem filhos, então até hoje existem os semideuses. O Percy Jackson é um semideus filho de Poseidon. Né? Então tem toda essa treta, porque em tese os três grandes não poderiam ter filhos, e ele é um filho dos três grandes, então é aquilo, eles são, o livro sempre bate muito na tecla que um filho dos três grandes, né, que seria Zeus, Poseidon e Hades, sempre tem potencial de fazer muita coisa ruim, muita coisa desastrosa, e aí depois da Segunda Guerra Mundial, que foi causada única e exclusivamente por filhos dos três grandes dos dois lados, Uhum. aí eles se uniram e falaram, não vamos mais ter filho. E aí passa um tempo, como de praxe da mitologia grega, né? Os deuses não aguentam Como é ficar, normal. como é normal, eles não aguentam Uhum. ficar sem se deitar com mortais, né? E aí vem Ah, o Percy Jackson. Então, ele é aquele cara que não, em tese, não devia estar ali, e a mera existência dele vira uma ameaça para todo mundo que tá em volta, porque ele é poderoso demais, entre aspas, pra estar vivo, então ele é muito caçado por monstros e tudo. Mas, então, se ele ficasse só nessa, eu acho que não que ele não teria essas virtudes, então assim, seria um personagem que daria pra trazer, só que ia ser básico demais. A gente podia falar isso de qualquer outro protagonista desse tipo de série que sempre ia bater. A gente podia puxar quem? A gente tinha falado Midoriya, podia puxar o Midoriya, Naruto, qualquer um desses protagonistas sempre ia caber assim nessa nesse essa linha, arquétipo, né? né? Uhum. Mas o que eu tava pensando muito justamente como voltei a ler esse Mar de Monstros, é essa questão da humildade e a maneira como ele reage aos próprios sentimentos. Primeiro na questão da humildade, que ele nunca consegue receber bem elogios, no sentido de ele não quer os louros, entendeu? Então assim, ele tá fazendo as coisas, ele não quer vencer, ele não quer atenção, ele não quer reconhecimento, sabe? Ele tá vindo ali do primeiro livro, onde ele basicamente salvou o mundo. Os deuses estavam entrando em uma guerra civil e ele resolveu o problema. Então ele tinha tudo pra querer voltar pro acampamento como o cara, né? Tipo, ó, eu salvei o mundo, agora você escala a boca e me obedece. Mas só que não, ele tá querendo voltar pro acampamento porque ele acha legal as atividades que ele faz lá, sabe? Então, assim, ele tem muito esse pé no chão, que é uma coisa muito, muito interessante. Sem ser aquela falsa modéstia também de não reconhecer as É, qualidades que ele é muito tem. importante. Uhum. Ele sabe que ele é bom, sabe? Só que ele não quer usar isso pra chamar atenção, não quer usar isso pra se sobressair aos outros, sabe? E o que me chamou muito a atenção foi a relação que ele tem com o irmão dele. Porque ele fez, no tempo que ele estava fora do acampamento, ele fez um amigo, que depois ele descobre que esse amigo é um ciclope. E aí na mitologia grega, os ciclopes são filhos de Poseidon com ninfas, né? Então não conta nessa categoria de semideus, porque ele não é filho de humano, mas para todos os efeitos é um ser senciente ali, que se comporta como uma pessoa meio burra, mas é uma pessoa. E aí vai ali pro acampamento com ele e é meio que esse irmão dele. E ele sofre muito preconceito, porque, pô, um ciclope é um monstro. Então todo mundo do acampamento, primeiro na escola, né, no início do livro, e depois no acampamento, todo mundo tem muito preconceito com ele. Na escola, porque, tipo, é um moleque burro que mora na rua, e no acampamento, porque é um ciclope, é um monstro. E eu acho que assim, ia ser muito fácil pro livro simplesmente colocar ele nessa posição de aceitar totalmente isso e se colocar contra a injustiça, que é bom, é o que se espera de um herói, o que se espera de uma pessoa boa,
Mas o livro faz uma coisa que eu acho muito legal, porque assim, você vê o livro em primeira pessoa e você tá tentando acessar os pensamentos dele, e você vê que ele também não gosta de ter um irmão que é ciclope. Entendeu? Essa coisa dele descobrir que o cara que ele era amiguinho ali na escola é irmão dele, é uma coisa que ele não gosta também. Ele não aceita bem essa informação de falar, pô, meu pai tá pegando uns bichos da floresta e agora eu tenho um irmão que é um monstro, sabe? E É ele meio não. esquisito. É esquisito, é esquisito. E ele fala, pô, eu tinha um chalé, aqui a casinha que era só minha, agora eu tenho que dividir com esse cara que é um monstro. Só que, ao mesmo tempo que ele pensa isso, que ele tem esses pensamentos, dele ter ficar pensando, pá, ele meio que não é meu irmão mesmo, né? Não dá pra chamar de irmão, assim. Ao mesmo tempo que ele tem todos esses pensamentos, assim, de não gostar dessa situação, ele é o cara que se coloca na frente pra proteger o irmão dele em todas as oportunidades que aparecem. Em momento nenhum ele vira as costas. Entendeu? Toda vez que ele vê alguém falando mal do irmão, ele se coloca na frente e não deixa. Toda vez que ele vê alguém tentando atacar o irmão, ele se coloca na frente e não deixa. E é uma coisa que a gente tem que trazer muito pra gente também, porque muitas vezes o ser santo não é a gente fazer o que a gente quer fazer, não é a gente esperar que a nossa vontade vai se alinhar com a vontade de Deus, mas é a gente saber o que tem que ser feito e, independente da nossa vontade, independente do que a gente sente, a gente fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Então é ele olhar e falar: pô, eu não gosto desse cara ser meu irmão, eu não gosto da ideia do meu pai ter feito o que fez, eu não gosto de ter que agora aceitar um monstro como um membro da família. Mas não é errado, mas é errado o que estão fazendo com ele, é injusto o que estão fazendo com ele, e eu não posso compartilhar com essa injustiça. Então, por mais que eu tenha todos esses pensamentos conflitantes aqui, na hora de agir, ele vai e faz o que é certo, o que é justo, independente do que ele pense. E aí, óbvio que vai Caguei pra ter mim mesmo. exatamente, vai ter todo o arco, né, obviamente ali dos dois se aproximando ainda mais e tudo. Só que eu gosto muito desse ponto assim de ele indo contra ele mesmo. Porque o processo de santificação é muito isso, né? É morrer para si mesmo para que Cristo viva. Não sou mais eu que vive, mas Cristo que vive em mim. Né? Então é esse abandono total à vontade divina. Então é você fazer o bem porque o bem é o que tem que ser feito, não necessariamente porque é o que você quer fazer. E, pô, quantas vezes a gente não se depara com isso? Tipo, acordar num dia e falar, pô, não quero ir pra missa hoje, cara. Eu tô cansado, eu tô com sono, É, eu não quero ir pra missa hoje. Mas você tem que ir pra missa. Nossa, mas você vai pra missa mesmo sem vontade? É, por quê? Porque é o que tem que ser feito, é o bom, é o que tem que ser feito. E isso é uma prova de amor a Deus também. A gente também tá amando a Deus quando a gente faz isso, porque a gente tá justamente pegando a nossa vontade, pegando o nosso desejo, pegando aquilo e colocando, se isso que eu quero nesse momento não se alinha com a vontade de Deus, eu opto pela vontade de Deus. É lindo quando as duas coisas se alinham. É maravilhoso você ir para missa quando você acorda com muita vontade de ir para missa e comungar e receber o corpo de Cristo. Mas também o dia que você não quer e vai, também é lindo, porque você também está se apagando, se reduzindo para que Cristo viva, para que você faça a vontade de Deus, sabe? com certeza. É, isso aí é muito interessante. Inclusive, eu gostei da gente estar seguindo nessa parte da mitologia grega. Eu me interesso bastante pela mitologia grega, em que, inclusive, uma pergunta que eu recebo é se, por exemplo, pô, Marcelo, eu posso consumir mitologia, por exemplo? Cara, dependendo da maneira que você se você é um cara estudioso, se você é um cara interessado, se é um cara responsável, meu irmão, vai e estude, porque é um bagulho que, tipo assim, É muito te dá legal, cara. Hã? É muito legal, é muito. É muito legal, tipo, é divertido e, por exemplo, isso também te dá um diferencial, porque, cara, a maior parte das histórias gregas, se você modificar um pouquinho, se você der uma forçada, você encaixa na redação do Enem, por exemplo. Bota Sim. fé. É um repertório muito bom. Exato. Aí te dá um embarque cultural muito interessante. E, tipo assim, você falou do Percy Jackson. Eu assisti apenas aquele filme que a comunidade odeia, bota Nossa, fé. é ruim, é ruim. Cara, eu assisti de moleque. Eu assisti ele moleque na sessão da tarde. Falava, uou, deuses. Poseidon. O único nome que eu sabia era o Poseidon, Botafé. Cara, mas isso aí é muito interessante, sabe? Então,
muito por isso que outro personagem que tem muito disso que você falou do Percy Jackson, que também caberia da gente falar aqui, é o Peter Parker, por exemplo, tá Sim, ligado? Que ele sim. tem isso. Eu agora, por exemplo, eu tô jogando Spider-Man, o de PlayStation 4, faltou um troféu pra eu platinar, inclusive. E o Jogaço também. Spider, ele é muito bom por causa disso, porque ele não faz o que ele quer, tá ligado? Então, Ele tipo faz o que tem que assim, ser feito, né? exatamente. Então, tipo assim, às vezes do Spider ele não quer segurar o soco dele, ele quer dar um murro na cara do mano, explodir a cabeça do cara, beleza, nunca mais vou ter que lidar com esse mano, só fosse, mas ele não pode. Não posso matar, rapaziada, tá ligado? Da mesma forma é assim. Então, às vezes a gente quer dar um murro na cara de alguém, mas a gente não pode, a gente quer estourar a cara de alguém, mas não pode, pô, tá ligado? Então, essa parada do amadurecimento, tanto como pessoa e na pele, é muito importante até para a construção do ser humano, tá ligado? Isso é muito importante da gente ver isso no santo. A maior parte das biografias dos santos e até nos seus próprios livros, a gente consegue identificar certa dualidade. Porque isso é inevitável você perceber na vida do santo. A dualidade, Botafé, que tudo vai se chocando. Chega um ponto e isso bate, aí começa o conflito. Botafé, que no caso foi com Santo Agostinho. E houve muitas pessoas que poderiam ser santas que passaram por isso, mas não optaram pelo bem, né? Uhum. Então, tipo assim, existem também, olha que interessante, existem também figuras históricas, né? Que se a gente falar, putz, se fosse isso, mexesse um pauzinho aqui, esse mano iria Ah, bem, tá inclusive, ligado? esse, você falou isso, já tá engatilhado. Eu tenho só que conversar com um historiador que já esteve aqui pra fazer uma versão dessa aqui, de em vez com personagens da cultura pop, fazer com figuras históricas. Boto fé, tá vendo, mano? Já tô trabalhando já a fazer isso. Isso aí que é o que é interessante, mano. Peguei no ar, assim, né? Inclusive, tem até o cara, Eliphas Levi, por exemplo, que ele escreveu vários livros esotéricos. Se eu não me engano, ele escreveu a Clavícula de Salomão. Ele que desenhou o desenho de Bafomé, por exemplo, ele que fez o desenho de Bafomé, entre outras coisas. Ele era um católico extremamente devoto, mas por causa de um deslize, aconteceu isso. Bota fé tanto, e muita Uhum. gente fala que ele poderia ter sido um futuro santo, de tão virtuoso que ele era, mas por causa de um deslize, aconteceu Desandou isso. tudo, né? Exatamente. E, Mas cara, eu gostei de você ter trago essa parada, o Percy Jackson, que inclusive é uma franquia que eu quero consumir, muito que eu gosto pra caraca de mitologia grega. Também não da vale, gente ter trago duas, eu vale achei ver essa muito. série nova aí, todo mundo fala bem. Eu que sou chato, não me pegou muito, eu não gostei muito, mas pô, É do Disney Plus, né? vale ver porque todo mundo elogia, então a chance de você gostar é grande. Aqui eu só não me pegou, sabe? Boto pé. Ah, pode ser também. Eu terminei agora de assistir Mandaloriano, então eu também tô procurando uma sériezinha pra assistir. Bota fé? Show. Agora pra gente ir encaminhando pros finalmente, o seu último personagem. O meu último, nossa, esse eu vou gostar de falar. Inclusive, eu falei de Mandaloriano aqui. Quando eu tava voltando da rua agora há pouco, eu tava pensando também, mas infelizmente eu achei melhor encaixar esse personagem, mas eu poderia, por exemplo, falar de qualquer um, de qualquer Jedi, tá ligado? Eu Já vai escolheria. pensando pra voltar aqui depois. Já tem Vai um. vendo, Deus abençoe, mano. Deus abençoe. Star Wars também é extremamente Tem edificante, tem muito, tem muito muito. conteúdo, muito conteúdo. E o que eu resolvi trazer hoje. Ele também é de videogame, é de um jogo que eu platinei, que é o Jin Sakai de Ghost of Tsushima. Você Pô, muito já bom. jogou, mano? Não joguei, mas conheço, obviamente. O jogo Boto é fé. grande, é grande. É grande. Primeiro que o jogo ele é muito bom, né, velho? Eu peguei pra jogar ele no ano passado. Não, foi ano retrasado. Foi 2023, exatamente. Eu tô meio perdido ainda no tempo. Uhum. Mas aí o que que acontece? O Jin Sakai, ele é um samurai no Japão e ele tá passando pela invasão mongol. Então, tipo, todos os samurais se reúnem na praia de Tsushima para impedir a invasão. Só que eles se deparam com um exército que é muito mais forte que eles, porque os samurais eles têm muito daquilo da honra, né? Então, tipo assim, tem muitas coisas que vão impedir eles meio que a honra deles impede de ganhar alguma batalha por causa disso. Então, os mongóis, eles são brutos, tá ligado? Eles querem vencer a todo custo, eles não têm honra.
Então, os samurais, até mesmo por estarem em menor número, eles são destroçados. Inclusive, a invasão mongol à ilha de Tsushima aconteceu de verdade, se não me engano. Uhum. O final do jogo, ele é histórico, inclusive. Não tem o Jin Sakai e tudo e tal, mas é tipo o que aconteceu mesmo. E acaba que os samurais são destroçados e só sobra o Jin. Só sobra o Jin Sakai e o tio dele, que era o líder e ele foi capturado. Se ele fosse capturado, ele tinha morrido também. O Jin Sakai só deixaram ele vivo porque ele fingiu de morto. E é muito bonito essa história. Eu tava vendo uns vídeos sobre. E o Jin Sakai ele também é um exemplo muito bom de redenção. Só que é uma redenção meio ao inverso. Bota fé, não é aquela redenção tipo um Kratos e tudo e tal, que é mais bonitinho, você fala, putz, virou uma pessoa melhor. Mas é outra coisa. Então o Jin Sakai, ele levanta daquela praia, ele recebe ajuda e ele vai na frente do líder dos mongóis confrontar eles e ele perde de novo, só que dessa vez ele não morre. Fala, cara, eu não consigo vencer esse mano por algum motivo. Não consigo vencer esse mano por algum motivo. Ele vai ajudando cada vez mais o pessoal de Tsushima e ele percebe que ele vai precisar abrir mão de muita coisa dos samurais para que ele ganhe dos mongóis. Bota fé? Tanto que no final, ele não é mais um samurai, bota fé? Ele é o fantasma de Tsushima. Então ele fala, tem uma fala que ele disse para algum personagem secundário, que ele fala que a honra morreu na praia de Tsushima junto com Jin Sakai. Bota fé? Então ele é um fantasma. Ele é o fantasma de todos os samurais. Ele é um espírito vingativo. Por ele já ser um samurai, ele já é um cara virtuoso, né? Ele já é um cara que goza de muitas virtudes, a fortaleza, a justiça e tudo e tal. O Jin Sakai, ele vai, mesmo que ele vai cometendo alguns atos que para os samurais seriam questionáveis, como por exemplo alguns métodos de assassinato, como por exemplo assassinato furtivo, que ele teve que aprender para salvar a própria ilha, mesmo os samurais considerando isso, ele teve que fazer isso por causa de um bem maior, né? Por causa de um mal menor, né? Como diz São Tomás de Aquino. E no final, ele consegue derrotar os mongóis, e ele acaba que também se torna um inimigo de Tsushima, porque ele não é um samurai, sabe? Ele é tudo que os samurais mais temiam que alguém se tornasse, mas foi ele que salvou a ilha de Tsushima. Eu quis trazer o Jin Sakai aqui exatamente por essa parte de renegar aquilo que você é. Porque o Jin é notável, muito notável, a dificuldade que ele tem de aceitar que ele não pode mais ser aquilo. Bota fé? Uhum. Que ele precisa, por um bem maior, por um mal menor, ser algo diferente, tá ligado? Ser algo melhor. Porque precisavam dele daquele jeito. Eu acho que isso reflete muito na nossa vida. Bota fé? Não quer dizer que, então, por exemplo, se eu faço um ato, mas esse ato não está me ajudando no momento, não necessariamente esse ato seja ruim, mas no momento ele não é bom para mim. Bota fé? Uhum. Tanto que quando as pessoas me perguntam muito sobre pecado, você também deve enxergar isso, de o quão é difícil falar para uma pessoa se alguma coisa é pecado ou não. Eu nunca Bota falo. fé? É, ué. É Todos, o melhor vê que a lá, gente pode vê falar, lá, depende, mano. todo mundo, tal coisa de pecado, 99% das vezes eu respondo, depende. Porque essa é a verdade, Verdade. depende. Não tem, você tem que Putz, levar tanta você coisa em tava consideração, falando velho. São Tomás de Aquino agora, né, citando ele, então citando novamente aqui, ele fala que o ato que um homem faz com a sua esposa e com a prostituta é o mesmo. A Verdade. ação é a mesma. Então, tipo Então, assim, assim, posso tem um fazer milhão de sexo? fatores. Depende. Então, tem um milhão de fatores que vão determinar se algo é algo que a gente chama de casuística, né? Exato. Então, tipo assim, eu acho que o Jin, ele foi muito importante pra mim por causa disso. Ele é um personagem que ele é incrível. Ele é um exemplo de renegar a si mesmo para um bem maior, entende? Então, meio que ele se sacrifica, ele se martiriza. Meu Deus do céu. Ele se dá para o martírio. Bota fé? Então, ele morre para a ilha de Tsushima. Então, isso é muito bonito. Ele mesmo se mata. Porque na ilha de Tsushima, na praia de Tsushima, o Jin ele levanta, mas ali ele teve que morrer para Tsushima se reerguer. Então, Jin Sakai, por ele ser já um samurai, que era uma rapaziada extremamente virtuosa, ele
ter esse pensamento, que é um pensamento de alguém adulto, porque o Jin, ele já não é, ele não é um samurai experiente. Botafé, ele era um samurai bem meia boca, ele era o único da família dele que tinha sobrevivido, inclusive, de um ataque passado, ele era um samurai bem meia boca. Depois ele se torna um monstro, tá ligado? Ele precisa acabar consigo mesmo, ele acaba com o ego, ele tinha orgulho de ser um samurai, ele tinha orgulho de ter a honra de um samurai, mas ele sacrificou isso, bota fé. Pô, Isso é muito muito legal. incrível. Para um cara que tem a capacidade de fazer uma coisa dessa, ele tem a capacidade de renunciar a todas as outras coisas para seguir a Cristo, mano, de Cara, verdade. isso que você tá falando eu acho muito legal, porque eu já falei muito aqui sobre interpretação de artes no geral, e isso é muito incrível, cara, porque assim, provavelmente se eu tivesse. Eu já sabia já desse aspecto da história, eu já vi vídeos sobre a história, né, desse jogo, então eu já sabia que existia essa coisa dele seguir o Bushido ali e depois indo mais pras artes ninja meio a contragosto e tal. Eu acho que dificilmente eu ia ter essa interpretação que você teve. Né? Eu ia muito mais pro lado dele estar se corrompendo. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, isso é uma das coisas que eu acho mais legal da arte, porque. Ah, qual que foi a intenção. Quando os caras escreveram o roteiro desse jogo, provavelmente eles tinham uma intenção. Podia ser mais perto disso que eu falei, podia ser mais perto disso que você falou. E no final, não importa. Importa o que você tirou dessa história, a interpretação que você tirou dessa história. Porque a arte é muito sobre isso. Uma vez que o artista faz, ela é pro mundo agora. Então Com cada um vai certeza. ter a sua interpretação a partir da sua vivência, a partir da sua experiência. E aí você conseguir pegar essa história, que eu sei que eu não sou o único que pensa assim, então que muita gente olha para um lado de corrupção, de perca, de ir para um lado ruim, e você vê essa mesma história e enxergar isso algo, um potencial pro bem, é muito legal, cara. É muito Verdade. legal. Aí lá vem aquela pergunta. Se o mano pergunta na caixinha de pergunta, Joe, posso seguir o Jin Sakai? Aí o Joe vai. Depende. Depende do quê? Depende da interpretação que você tiver do personagem. E isso é muito incrível, cara. Isso é muito incrível. Cara, eu tive uma ideia enquanto você tava falando aí, eu tava pensando num bagulho, mas acabou que eu perdi. Bota fé, acabou que eu perdi o que eu tava pensando. Eu juro pra você que isso é uma parada incrível, assim, tá ligado? Mas isso é muito bonito da gente reparar. Então, o Jim, ele é um personagem que ele já tem essa carga emocional muito forte, ele passa por vários perrengues, ele tem a ilha dele inteira destruída, ele tem que renegar a tradição de toda a família dele, também traz muitas coisas. Então, tipo assim, pra mim, eu acho que ele perde pro Kratos, bota fé nesse quesito. Uhum. Mas se ele tivesse uma aula de catequese, sem dúvida nenhuma, esse mano seria um santo. Sem dúvida nenhuma, tá ligado? E agora eu lembrei do que eu ia falar. É porque essa parada que você tava falando da interpretação dos personagens, de a partir do personagem saiu, ele foi pro mundo, isso combina muito com as primeiras personagens que a gente falou, cara. Olha pra você ver. Então, tipo assim, o cara que jogou Life is Strange, por exemplo, e teve uma campanha diferente, vai lá, mano, a Max nunca seria santo. A Max nunca seria santa, tá ligado? Mas essa é a minha interpretação, tá ligado? Da mesma forma que, por exemplo, se o cara for jogar um GTA, por exemplo, o cara pode sim tirar muita coisa boa de lá. Muita Uhum. coisa boa, mas ao mesmo tempo ele pode tirar muita coisa ruim, bota fé. Então, tipo assim, fica nessa parada do depende. E o católico, ele tem que ter essa parada, bota fé. A gente tem que ter o olho bom para essas coisas. A gente tem que falar, mano, o que acontece? Eu não consigo sair do mundo. Se eu quiser ter meu videogame, eu vou jogar a coisa que não é católica. Que não é católica, assim, não foi feita para ser católico. Mas em tudo que é bom, eu preciso enxergar Jesus, porque isso é a verdade. Tudo que é bom, ele é Deus, não existe bem fora de Deus. Então não tem como eu olhar para algo, enxergar que é bom e não enxergar o Criador. Se Não tem algo jeito, tá é ligado? bom, belo ou verdadeiro, já é católico, só não sabe. Exatamente, mano, exatamente. Então, eu acho, mano, que isso aí é ótimo a gente finalizar esse episódio aí, inclusive, bota fé, que tipo assim, se é bom, se é verdadeiro, se tem virtude, vem do alto, não tem jeito. No final, tudo se resume àquilo que eu também sempre trago aqui, né? Examinar tudo e reter o que é bom. Então, assim, de tudo que você vai consumir, de tudo. Eu sempre falo, obviamente, você não vai falar, hoje eu não vou rezar, eu vou assistir uma série. Não é assim. Calma lá, Né? chefe. Não é assim que funciona. Mas,
que o seu assistir uma série também seja algo que sirva pra você tirar reflexões cristãs, que sirva pra te edificar, sabe? Com certeza, mano. E é isso, tá ligado? A gente tem que sempre estar nessa. E um dos propósitos da criação da minha página é isso, entende? Então, às vezes, eu agora fiquei no climinha de Five Nights at Freddy's, que lançou o filme, fiquei no climinha, eu postei muita coisa com referência a Five Nights at Freddy's, e o pessoal, Catholic Nerd assiste Five Nights at Freddy's, vou voltar a assistir, tá ligado? Porque você tem que enxergar o enredo, tem que enxergar a complexibilidade, você não pode olhar igual, tipo assim, como eu citei, a minha mãe, vendo Kratos de tanguinha, com lâminas ensanguentadas na frente de um templo, ela tava certa de comprar, de não comprar aquilo pra mim, tava certa, eu também não compraria pro meu filho naquela idade, bota fé. Eu joguei antes, eu tô com, agora eu falar aqui do lado, é 18 anos mesmo, 18 anos, eu fui bem antes da classificação indicativa. Hoje eu recomendo as pessoas seguirem, né? Eu acho mais seguro. A pessoa me pergunta, mas se eu quero jogar tal jogo, não sei o quê. Eu falo, mano, você quer tomar cuidado? Isso é classificação indicativa, não tem erro, tem muita coisa que você pode jogar. Aí você fica até melhor, tá ligado? Fica até Uhum. melhor, dependendo. E tipo assim, é uma parada que você tem que ter consciência, você consegue olhar as coisas boas desse mundo. Entende? Então, antes da gente consumir arte, a gente tem que ver, putz, será que eu tô com um coração bom o suficiente para enxergar só o que é bom? Tá ligado? Que é igual uma banana, mano. Putz, quando você vai comer banana, você come aquela parte preta ali, parece um velho? Não vou, velho. Tá ligado? Pega o canivete, tira a parte preta e come a banana, só força. Bota fé. Exatamente. Pô, Marcelo, muito obrigado, cara, por Que ter isso, voltado mano. aqui de Tamo novo. junto. Foi sempre muito bom conversar com você sobre cultura pop no geral. E pode ter certeza que esse quadro aqui é um quadro que eu gosto muito de fazer. Tem outras pessoas já que eu quero chamar pra fazer isso. E você com certeza vai voltar pra uma parte 2 desse quadro que tem tudo a ver com o conteúdo que você faz e é um assunto que eu gosto muito de falar também. Então dá super certo, cara. Muito Só obrigado. força, mano. Fica Tamo com Deus, junto. hein? E você que chegou até Valeu. aqui, coloca aqui embaixo também quais personagens você acha que só uma catequese ali já é o suficiente para aquele personagem fosse santo da Igreja Católica, reconhecido, canonizado e com altares dedicados a ele. Não esqueça de curtir e compartilhar também esse vídeo. Manda para aquele seu amigo que também é nerd. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Tchau, tchau. Forte abraço. Boa.